Na primeira leitura de hoje, nós encontramos uma fábula, a história das árvores que decidem escolher um rei para elas. Ontem nós ouvimos a história de Gedeão. Gedeão via a situação do seu povo e se queixava com Deus. No passado, o Senhor nos protegia, nos defendia contra os nossos inimigos, contra os nossos invasores. Agora, o teu povo está entregue. E Deus então diz a Gedeão: vai tu. Deus reveste Gedeão do seu poder e o manda. Você está se queixando, então vai, eu te envio, conduz o meu povo. Nas batalhas eu te darei a vitória. Durante 40 anos, Gedeão conduz aquele povo e tem vitórias, e eles querem coroar Gedeão rei, mas Gedeão se recusa. Depois da morte de Gedeão, o seu filho Abimeleque se autoproclama rei. Ele mata todos os seus irmãos, menos Joatão, e se autoproclama rei. Queriam que Gedeão fosse rei, ele não aceita, ele recusa, e o seu filho então se autoproclama rei após a sua morte. Joatão, o único irmão de Abimeleque que sobrevive porque foge, então conta essa parábola, essa fábula. Então as árvores dizem à oliveira: reina sobre nós, ela se recusa. Depois a figueira: reina sobre nós, ela se recusa. A videira. Então o espinheiro acaba reinando sobre elas. A mesma coisa acontece na igreja, na sociedade. Quando os bons se omitem, ficam acomodados, os maus dominam. Às vezes na igreja, alguém diz: aquele que faz a leitura lê mal, aquele que canta, canta mal, o catequista não é competente. As pessoas que são capazes não se dispõem. E os que não são capazes são disponíveis. A mesma coisa na sociedade. Então, cada um de nós deve colocar os dons que Deus nos deu a serviço, à disposição. Se nós nos omitimos, outros, talvez até mal intencionados, vão se dispor. Essa é a moral da fábula. Toda fábula termina com uma moral, né? Já que a figueira, o carvalho, a videira não quiseram reinar sobre as árvores, o espinheiro, que não tinha nenhuma qualidade, que não tinha nenhuma aptidão, que não tinha nenhuma beleza, se dispõe. E as árvores então sofrerão as consequências disso. Os bons são tímidos, não se dispõem a se sacrificar. Existe crise na igreja, mas os bons ficam acuados, acomodados, e os maus prosperam.
ocupam os lugares, também na sociedade. E no Evangelho, Jesus conta essa parábola dos trabalhadores da última hora. A primeira coisa que essa parábola nos ensina, a generosidade de Deus, a sua liberalidade. Ele quer dar a todos o mesmo pagamento. Deus quer salvar a todos, então Ele vai chamando, desde madrugada até a tarde. Deus quer salvar a todos. Deus é bom, é generoso, distribui os seus bens com largueza, mas Ele não nos deve nada. Há um ditado que diz que servir é reinar. Poder servir a Deus é um privilégio. E Ele não nos deve nada, nós é que devemos tudo a Ele. Nós não podemos exigir nada de Deus. E muitas vezes nós agimos assim. Achamos que porque fazemos algo para Deus, Deus está obrigado a fazer algo por nós, a fazer aquilo que nós queremos. Então, se eu rezo, então, se eu vou à missa, então, se eu cumpro os mandamentos, Deus está obrigado a fazer o que eu quero. E Ele não nos deve nada. Os trabalhadores da primeira hora vão questionar o patrão. E o patrão diz: vocês estão com inveja, porque eu estou sendo bom. A inveja é a incapacidade de se alegrar pelo bem do outro. E pior, é uma tristeza. Em vez de eu me alegrar porque o outro está sendo beneficiado, eu me entristeço. Eu me entristeço pelo bem do outro. E, às vezes, até me alegro pelo mal que acontece aos outros. Isso é inveja. Estás com inveja porque estou sendo bom. Então, servir é reinar. Trabalhar para a glória de Deus é um privilégio. E Deus não nos deve nada. Então, nos disponhamos a servi-lo, a colocar os dons que Deus nos deu, que nós recebemos dele, a serviço de Deus e dos nossos irmãos. Amém.